E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de termodinâmica que diz o seguinte: as máquinas térmicas transformam a energia interna de um combustível em energia mecânica. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, não é possível construir uma máquina térmica que transforme toda a energia interna do combustível em trabalho. Isso é, uma máquina de rendimento igual a 1 ou equivalente a 100%. Então isso é impossível. O cientista francês Sadi Carnot provou que o rendimento máximo obtido por uma máquina térmica, operando entre as temperaturas T1, fonte quente, e T2, fonte fria, é dado por... Então ele me deu essa relação aqui baseado nisso, né? Onde T1 é da fonte quente e T2 é da fonte fria. Daí a gente tem essa relaçãozinha aqui. Com base nessas informações, é correto afirmar que o rendimento da máquina térmica não pode ser igual a 1, porque para isso ela deveria operar e a gente tem que achar ali as opções. Bom, antes de ler ali as afirmações, a gente pode pegar aquela equação e fazer um cálculo já para ter uma noção do porquê isso não acontece, isso não pode acontecer. Beleza? Então vamos entender o seguinte, ó. Eu pegando aquela equação ali e botando no lugar do rendimento, eu botando o valor 1, né? 1 significaria ali o rendimento de 100%, conforme o que a questão falou. E aí fazer um cálculo baseado nisso então. Botar assim, ó, 1 é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Bom, eu vou passar aquele 1 para o outro lado, né? E aí ele vai ficar assim, ó. 1 menos 1 é igual a menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. 1 menos 1 a gente sabe que é 0. E aí vai ficar 0 igual a menos T2 sobre T1. Como tem um 0 do outro lado, a gente pode acabar tirando aquele sinal e ficar assim com a relação então, né? Escrever a relação, vou escrever aqui em cima, ó. 0 é igual a T2 sobre T1. E a gente então chegou nessa relação, que T2 sobre T1 tem que dar 0 para que o rendimento seja de 100%, que foi a troquinha que eu fiz aqui. Só que isso leva a um problema que é o seguinte, problema. Bom, T1 é a temperatura da fonte quente. A fonte quente está associada, essa temperatura está associada com a quantidade de calor que eu vou receber, né? A quantidade de calor total recebido ali. Então a gente concorda, né, que eu não posso ter uma quantidade de calor total 0, assim como a temperatura da fonte quente não pode ser 0, né? Não tem, ela tem que ser quente, tem que ser uma temperatura alta. Então T1 tem que ser diferente de 0. Tá, mas como T1 vai ser diferente de 0 e aquela relação ali vai dar 0? Bom, daí T2 teria que ser 0, né? Aí T2, que é a temperatura da fonte fria, está associada à quantidade de calor da fonte fria, né? Isso aqui seria a quantidade perdida no caso. A jogada então ficaria assim: se a quantidade de calor perdida for 0, aí eu tenho um rendimento de 100%. Só que para a quantidade de calor perdida ser 0, a temperatura da fonte fria teria que ser 0 também. E até aí estaria tudo bem, né? Se vamos interpretar isso aqui, quando eu digo que a temperatura da fonte fria tem que ser 0, eu estou falando do 0 absoluto, né? A gente está falando de 0 Kelvin aqui. E a gente sabe que isso é impossível, porque 0 Kelvin seria o grau zero de agitação, seria uma molécula ela não se mexer, ela não ter mais vibração. E é impossível fisicamente a gente atingir essa temperatura. Por exemplo, quando a gente fala de aceleradores de partículas e supercondutores, esses supercondutores são resfriados o máximo possível que o ser humano consegue, e isso chega ali por volta do 0,3 Kelvin. 0 Kelvin, zero absoluto seria impossível, tornando assim então impossível eu ter 100% de rendimento para uma máquina térmica. Então, olhando as alternativas, o que a gente pode marcar ali? A alternativa A diz: entre duas fontes a mesma temperatura, onde T1 seria igual a T2 no zero absoluto, né? Bom, como eu disse, T1 não pode ser 0, então isso aqui estaria errado. T1 tem que ter algum valor para a gente ter justamente o fluxo de calor, né? Ter algum calor vindo da fonte quente. B,
entre uma fonte quente e a uma temperatura T1 e uma fonte fria a uma temperatura de 0 Celsius, né? Olha a pegadinha, né? Como eu disse, eu estou falando de Kelvin e não de Celsius, então isso aqui está errado. C. Entre duas fontes a mesma temperatura, T1 igual a T2, diferente do zero absoluto. Por que isso daria errado, né? Porque se T1 for igual a T2, olha só a divisão, isso aqui, ó, se T1 for igual a T2, isso aqui vai dar 1. E 1 menos 1 vai dar um rendimento de 0. Na verdade, então, quando eles forem iguais, o meu rendimento é 0, porque significa que tudo que eu recebo da fonte quente, eu estou perdendo para a fonte fria, tá? Lembrando que para o rendimento ser 100%, a nossa relação teria que ser isso aqui. E aí não tem como ser, né, 1 ser igual a 0. Então, essa afirmação está errada. E a alternativa D, então, diz o seguinte: entre uma fonte quente a uma temperatura T1, diferente de 0, então, né, como a gente comentou ali atrás, e uma fonte fria a uma temperatura de 0 Kelvin. Agora sim está certa ali a informação, como a gente já tinha também comentado ali atrás com a relação matemática que eu fiz. Então, a resposta certa para essa questão fica realmente ali a alternativa D, que fala corretamente o porquê que é impossível a gente ter o rendimento de 100%. Beleza? Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.